Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, dia 1º do 7. Mini índice, né? Setups acumulados, né, pessoal? Foi algo que eu conversei com vocês durante, né, essa última semana, né, em alguns momentos ali. Aqui, pessoal, dentro do gráfico diário, né, a gente vê que estivemos aqui baixo no canal, conversamos sobre o semanal aqui ter renovado o ponto de inflexão. Aqui uma das ideias do semanal é subir menos, descer mais. Dentro do semanal, né, conversamos que estamos aqui em uma H1 contra o microcanal, né, a única questão é a localização. Isso foi até um ponto que a gente conversou um pouco hoje, né, que o ciclo ele sobrepõe setups, né, foi uma das explicações que a gente acabou trazendo ali. Mas o ciclo ele não sobrepõe a localização, né? Ele pode levar a rompimento, né? Algum tipo de rompimento e continuidade dessa movimentação, mas ele não chega a sobrepor, né, uma localização, por exemplo, majoritária. Por quê? Porque pode haver realização de lucro, né? É uma maneira de reduzir, né, possíveis riscos, né, de quem está vendendo, né, a partir dessa movimentação, quando o preço atingiu aqui o segundo alvo. Então, o mercado ele tem essas reações, né, de quando o mercado, né, quando ele consegue atingir regiões de movimentos projetados, né, que a gente teve, ó, 100% desse pivô, né, e a partir daqui praticamente não pagou mais nenhum centavo. Aqui, né, a gente está em uma possibilidade, né, de movimentos, né, que se acumulam. Conforme a gente falou, né, aqui tivemos uma L2, né, vamos retomar um pouco aqui um ponto que a gente já havia conversado. Tivemos aqui uma L2, né, tivemos aqui uma L1, depois tivemos uma L2. Aqui foi uma L2 saindo da média móvel de 20. Seria um bom setup, né, um M2S. Um bom setup que não teve, né, boa continuidade. Pelo contrário, né, ele teve até mesmo, né, uma reversão. Eu conversei com vocês, né, quando o Auli fala sobre falha de movimentação, normalmente ele fala de duas pernas. Às vezes essas duas pernas pode até ser de uma movimentação sintética, né, que seria o mercado fazer isso e fazer isso. Então seria rompimento, né, uma correção, perna 2. Então perna um, correção, perna 2, tá? Então seria uma possibilidade de você visualizar isso daqui. Não sabemos se vai ser dessa maneira, mas é importante a gente entender, né, que quando ele coloca essa movimentação de correção, entendendo ela como sintética, o preço ainda pode, né, já a partir disso daqui, né, apresentar algum tipo de correção um pouco maior. Como falei, tivemos aqui, né, a conclusão, né, de um bom setup de venda que não teve continuidade, uma L2 na média móvel de 20, que seria um bom M2S, né, seria duas pernas, tá, de retorno na média móvel de 20. Isso vindo de uma tendência, né? Lembrem que tendência, pelo menos 20 fechamentos ali, né, abaixo da média móvel de 20. Não precisa ser necessariamente todos os fechamentos, né? O Auli fala que se parece com a tendência, trate como tendência, né? Então é um ponto. Aqui a gente havia conversado sobre essa região de troca de polaridade, né, que poderia ter chegado, mas não chegou. E hoje fechamos com barra sobreposta. E temos aqui agora, né, a conclusão do gap de média. Então aqui a gente realmente tem agora o gap de média. Então se tiver uma perda de mínima aqui, ó, seria uma entrada no gráfico diário dentro daquele setup que a gente já estudou, né? Vocês já tiveram acesso àquele estudo. Lembrando, né, que o gap de média ele tem duas entradas, né? Ele tem uma entrada de L1 após a formação de duas barras completas acima da 20 e uma entrada de L2. Pensando naquilo que às vezes, em alguns momentos eu acabo mostrando para vocês num minuto, pensando no diário, você poderia, né, até mesmo pensar numa entrada um pouco mais cedo, caso o mercado, né, nos dê razão para isso. Por exemplo, lá no 15 minutos, né? Já a gente chega, né, nessa possibilidade. Mas, a princípio, né, é importante a gente saber que agora a gente tem o gap de média pronto. Temos esse gap aberto aqui embaixo também, né, pessoal, que é um magneto para essa movimentação. Média móvel de 50 costuma gerar lateralidade, né, contra a tendência. E era uma boa tendência, né? Então, essa movimentação pode vir aqui agora, né, fazer um teste da mínima dessa tendência. Pontos de suporte, né, que há aqui, tem essa região de POC, né, que está aqui, então ela pode gerar algum tipo de pausa ao preço, e, né, o teste da mínima da tendência seria, né, a função completa, né, do gap de média. Algum tipo de teste da mínima da tendência, tá, pessoal? Sempre lembrando, pode ser mais alto, igual ou mesmo mais baixo, tá? Então a gente vem aqui para os 60 minutos. Aqui no M60 a gente vê, né, claramente que também é tendência, né, aqui, ó, tá? Temos, né, aqui a partir de fechamentos acima da 20, ó,
temos aqui 31 fechamentos. Então aqui, né, apesar de ter essa possibilidade, né, lá de reversão, né, lá no gráfico diário, né, aqui no 60 minutos, ele chegaria, por exemplo, a fazer o gap de média. Esse gap de média tem espaço aqui, né, para vir, por exemplo, pelo menos testar a média móvel de 50, ou mesmo, né, um topo duplo, cerca de 1.200 pontos, tá? Aqui poderia perder um pouco a aceleração, mas vejam que se vocês começarem a tentar imaginar, né, a formação das barras, né, digamos que realmente tenha continuidade, ó, e que essa barra aqui seja ampla, ela ainda não seria barra do gap de média, né, porque ela estaria ainda, né, tocando a média móvel de 20. E digamos que você pode ter ainda uma segunda barra, tá? Você agora tem a barra aqui que inicia a possibilidade do gap de média. Depois uma terceira barra, né? Essa terceira barra, né, ela faria a conclusão da possibilidade do gap de média, poderia perder um pouco a aceleração. E aí, né, a partir daqui, se inicia uma lateralidade e tem alguma retomada de máxima, né, ele pode vir fazer um teste, por exemplo, da máxima da tendência, fechar algum gap que está aberto, né? Seria uma possibilidade, ou seja, ainda não está fácil de reverter essa tendência completa, tá? Isso é um ponto que é importante a gente ressaltar. Tem mínimas aqui, ó, pontos de pausa do preço, né? São pontos onde o preço parou, são sempre pontos, né, importantes aqui para a gente estar observando. Mas a partir né, do mercado conseguir, por exemplo, o gap de média, se ele conseguir, tá, pessoal? Porque aqui é tendência, tá? Enquanto é tendência, vejam que uma das mensagens que eu mandei para vocês ainda ao final no começo da manhã era que aqui ainda era tendência, tá? Então, aqui sendo tendência, né, isso ainda dificulta. Isso daqui dificulta ainda a movimentação de baixa. Como falei, né, se a gente pensar, né, naquilo que o Al nos fala, 80% das tentativas de reversão irão falhar. E aqui no 60 a gente está em tendência. Por que o gap de média geralmente ainda costuma ser um bom setup? Né? Porque a maioria das tentativas de reversão falham e porque o gap de média, né, ele acaba sendo a oportunidade ainda de um pullback, né, que veio abaixo da média móvel de 20, já que os anteriores a ele, né, como aqui voltou a ser tendência, né, igual a gente falou, pagou projeção de alvo, né, no estudo de final de semana, voltou aqui, né, a ser tendência, né, o mercado começa a ter mais de 20 fechamentos acima da média móvel de 20, e ele chegou a pagar a projeção de alvo. Então aqui já não é mais a condição de MTR. A condição de MTR ela pode começar novamente a partir daqui, né? Se ele consegue novo gap de média, né? E quanto mais ele vai conseguindo isso daqui, né, mais os vendidos vão, né, tendo uma movimentação mais expressiva, tá? Então aqui no 60 minutos precisa do gap de média. Sem o gap de média, pessoal, continua mais fácil subir. Subindo, você tem mais uma vez a possibilidade o mesmo ponto que a gente vai acabar falando hoje lá do 15 minutos. Você tem uma, você tem duas, você tem três puxadas. Aqui é alto no canal. Alto no canal reverte, pessoal, só se ele muda o ponto de inflexão. Então, para ele pensar em subir menos para descer mais, tem que necessariamente vir abaixo desse ponto, tá? Sem vir abaixo desse ponto aqui, né, ainda não vai ter uma movimentação muito boa, por exemplo, lá no próprio gráfico diário, tá? Então, se a gente está falando que lá no diário ele tem que perder a mínima da barra, a mínima da barra no diário perde aqui, ó, tá? Então, a mínima da barra se perde aqui. Deixa eu marcar aqui no gráfico diário, né? Fica mais fácil, acho que para vocês visualizarem também. E é importante você manter marcado, né? Porque a perda da mínima dessa barra, ela é o ingresso da entrada do gap de média lá do gráfico diário, certo? Então, deixa eu só... Tem que... Quando vocês quiserem, né? Já vi algumas pessoas me perguntando, ó, aqui está aparecendo para mim, ó, se eu mudar esse relógio, tudo aquilo que eu marcar nesse gráfico, né, ele vai aparecer em qualquer tempo gráfico, tá? Isso se você deixar marcado aqui essa outra, né, é, marcação aqui, né, que é o caso de você deixar os estudos, né, em todos, né? Você vai aplicar aqui em todos os layouts, né, ou você vai aplicar somente no layout selecionado. Então, dessa maneira aqui, ó, essa marcação aqui, eu vou deixar lá pontilhada, um pouco mais grossa, para a gente lembrar ali que é exatamente nesse ponto, né, que o mercado vai nos concluir, né, a possibilidade de uma L1, tá? Lá no gráfico diário, pós gap de média, tá? L1 porque é pós gap de média, né? Seria a primeira perda da mínima, agora que tem a conclusão desse setup. Então aqui, né, ainda é a tendência. Quando ainda é a tendência, ainda fica essa possibilidade de movimentação de alta, né?
testou, né, o alto no canal. Teste alto no canal, né, pessoal? A gente conversou também sobre isso. Muitas vezes o mercado faz só o quê? Correção TBTL, né? Que é uma correção de 10 barras, né? Muitas vezes duas pernas, mas que não muda uma estrutura majoritária. E se não muda a estrutura majoritária, ele pode continuar subindo, tá? A linha vermelha, pouco acima aqui, é a região de troca de polaridade, tá? Aqui no 15 minutos, né? Deixa eu até explicar para vocês aqui alguns pontos de hoje, né? Algo que eu havia comentado um pouco mais. Aqui a gente tem, né, pessoal, um gap de média, certo? Você vê aqui que teve um gap de média. E a gente vê que essa movimentação, ela cavou bem aqui, né? Ela tem uma expressão ó, de pelo menos um pouco mais de 1.300 pontos. Então aqui temos um gap de média, em algo que antes era uma tendência. Ao ver esse gap de média, né, pessoal, como falei para vocês, né, eu penso que essa movimentação, como ela teve uma boa expressão, isso daqui, né, pode ser a construção, né, de uma MTR. E o que eu havia falado para vocês, né, que quando o mercado, né, ele faz uma MTR, normalmente ele não paga alvo, porque se ele chegar a pagar esse alvo, isso aqui é a retomada da tendência completa, tá? O Al fala, né, que quando você, por exemplo, não tem movimentações fortes suficientes para pagar um scalp, né, que seria, por exemplo, esse primeiro alvo, normalmente, né, a gente ainda pode pensar nessa possibilidade como uma MTR. Então, isso daqui, essa movimentação dessa máxima, ainda pode, né, ser uma MTR com um topo duplo mais alto, tá? É, aqui, né, a gente está falando ó, de uma possibilidade de wedge. Aqui, a gente havia traçado algumas, olha essa aqui bem inclinada, né? Então, eu tenho uma, tenho duas e tenho três puxadas. Sempre que a gente tem três puxadas, agora tem um novo ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão está mais próximo, né? Que nos levaria a uma ideia de descer, né? Se ele renova essa movimentação, seria subir menos para descer mais. Então ele teria continuidade e poderia chegar aqui, ó, na região, né, da própria L1 lá do diário, né? Que seria a nossa primeira venda, né? Dentro da ideia do, do gap de média do diário, tá? Então só tentando linkar alguns pontos aqui. Mais uma vez, né, pessoal, agora falando sobre isso daqui, por que que eu pensei mais na venda hoje? Por conta dessa movimentação tem uma expressão muito forte, né? Vocês viram, né, que na sexta, muitos de vocês, na verdade, nem acreditaram que isso daqui ia ser retomado, lembra? Acabaram não comprando porque veio numa movimentação muito forte. Isso aqui foi uma movimentação extrema. Não foi um gap de média fraquinho, né, como esse aqui, ó, né, que foi uma movimentação mais lateral. Isso daqui foi, né, uma boa expressão dos vendidos. E o gap de média ele leva à ideia de lateralidade ou reversão majoritária de tendência. Então, pensando na ideia de reversão majoritária de tendência, tá? Pensando nessa possibilidade, a gente tem, né, que o mercado precisaria, né, pelo menos, né, renovar esse ponto de inflexão. Então, isso aqui vocês podem deixar um alarme ligado, porque ó, na hora que isso daqui, né, se o preço chega abaixo dessa movimentação, opa, Luciano, voltou a subir, reagiu ao fundo duplo. Mas aí comprar já não é mais uma boa opção, né? Se você achar algum ponto de vender alto, né, seria uma movimentação mais confortável, porque ele mudou uma estrutura, né, de majoritária aqui, né, dessa última movimentação de três puxadas, ou mesmo dessa, né? Eu tirei as outras aqui, né, para não ficar muita marcação, tá? Ou mesmo dessa aqui, né, uma, duas, três puxadas. Dessa outra aqui também, né, ó, o ponto de inflexão também para aqui, tá? Então, aqui a gente tem possibilidade de uma, duas, três puxadas com topo duplo mais alto, né? A gente conversou sobre isso. O edge, né, com o topo duplo ainda é um cenário vendedor, tá? Vejam que não desempenhou, né, mais boa movimentação daqui. Além de tudo isso daqui, pessoal, tem também, né, a possibilidade de você, acho que é mais fácil de ver isso no 5, tá? Mas só encerrando aqui o estudo do 15. Dentro desse estudo aqui do 15 minutos, né, dentro desse estudo aqui do 15 minutos, o preço tem aqui uma lateralidade aqui que lá no 5 vai ter durado algumas horas, né, 2 horas. Temos aqui uma pequena lateralidade. Então, ponto chave aqui no 15 minutos. Para que tenha mais movimentação de queda, o mercado vai precisar pelo menos fazer isso. Ele pode romper, Luciano, e descer direto? Pode. Já teve o gap de média. Um outro ponto, né, que ele pode buscar é fechar esse gap aberto aqui, ó, que é um gap
né, que ficou aqui do gap de média. Deixa eu só puxar um pouquinho isso aqui para o lado. Deu certo. Aqui, ó. Ah, não, esse daqui já foi fechado já. Foi fechado aqui. Quando fica um gap aberto, né, pessoal, dentro dessa região do gap de média, ela é interessante, tá, para o preço vir fechar. Mas ele já veio fechar aqui um pouco antes, né, dessa movimentação já. Então, qual que é a ideia, né, da MTR? É que a princípio ele possa vir testar a mínima do gap de média. E aí já seria, né, aquela movimentação que a gente havia pensado, né, 1.200 pontos, né, já seria uma movimentação de queda mais interessante. Quem que está aqui para atrapalhar também a continuidade, né, que seria o gap de média lá nos 60 minutos, a média móvel de 200. Tá? Então, seria ainda, né, um ponto que pode segurar um pouco a movimentação do preço, principalmente se o preço chega muito esticado, né? Se ele chega muito rápido aqui, né, nessa região, fica mais difícil de você acreditar numa ampla continuidade. Não que não possa continuar, tá? Mas a ampla continuidade. Ainda sobre projeção de alvos, né? Para baixo, aqui a gente tem o primeiro, tá? Espelhamento de Fibonacci. E o segundo alvo, né, está um pouco abaixo dessa região aqui. Então, seriam dois alvos que você teria, né, para essa movimentação aqui para baixo. E para cima, né, Luciano? Para cima, a gente vai precisar, né, de rompimento, tá? Dessa máxima aqui. Se romper essa máxima, né, você pode projetar um pouco mais. Além disso, daqui seria só a projeção da pequena lateralidade. Tá? A gente já vai para ela aqui nos 5 minutos. Então, uma possibilidade ainda intraday, isso daqui é algo, né, que o Al repete muito, e eu acabo achando importante também repetir para vocês por conta disso, né? Aqui a gente tem, a princípio, né, a movimentação de um canal amplo, né? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. E as correções, elas são profundas, né? Essa correção foi muito profunda, inclusive vindo abaixo dessa mínima aqui. A segunda correção também, né, foi uma correção profunda, né? A gente está falando aqui de 800 pontos, então é uma correção que a gente, né, pode chamar de profunda. Então, se eu tenho uma movimentação de uma, duas, três puxadas, para que essa movimentação mude, aqui eu também posso manter, né, a ideia do meu ponto de inflexão. Aqui eu já posso, né, apagar isso daqui, até mesmo porque, deixa eu só ver qual que é, 29 candles, 35, né, ainda está ali um pouco dentro da proporção, então eu vou deixar essa linha aqui. Aqui a gente tem essa possibilidade de gap aberto e aqui, né, pontilhado aqui, tem a nossa L1, tá, do pós-gap de média lá do diário. A gente já está numa certa estrutura de baixa, né? Vejam que depois da wedge, ó, um pequeno detalhe, mas que é interessante aqui se manter a observação. Você teve uma, você teve duas, né, overshoot aqui, e você teve três puxadas. Depois das três puxadas, né, pessoal, o mercado parou, né, de renovar o máximo. A máxima majoritária que ficou aqui, ó, não renovou. Renovou uma minoritária levemente, ficou essa daqui. Depois disso daqui, né, ele acabou fazendo, né, um primeiro topo. Depois ele faz um topo duplo exato. Aqui uma 2BR. Essa venda que eu ainda participei, né, para buscar, né, o primeiro alvo, tá? O segundo alvo, né? Na verdade, o primeiro alvo dessa movimentação aqui, tá? Deixa eu só desenhar aqui para vocês, né? Faltou 5 pontos, né, pessoal, para ele pagar esse primeiro alvo aqui inicialmente, ó. Tá? Faltou 5 pontos. Eu acabei deixando um pouco para o Santos, né? Então acabou dando bom. Já explico para vocês também, né? Porque é de encerrar isso daqui, né? Às vezes a gente tem que tentar ser flexível. Não flexível por nada, né? Mas flexível por alguma coisa. Então tivemos aqui, a princípio, uma movimentação de lateralidade. Aproveito, né, para esclarecer algumas dúvidas aqui que os amigos tiveram hoje. Uma delas, né, é que aqui, ó, não teve gap de média. Por exemplo, teve a descida, Luciano. Não, aqui em cima não tem gap de média. Antes disso aqui era lateralidade. Quando é lateralidade, você não usa gap de média. Gap de média tem que ter a ideia de tendência, 20 fechamentos, acima ou abaixo da média móvel de 20. Aqui embaixo, Luciano, foi gap de média? Não, lateralidade. Big up, big down. Big up, tá? Lateralidade. Sobe em linha reta, desce em linha reta, é característica de lateralidade. Em lateralidade pode fazer isso. Por isso, né, que em lateralidade o mercado ele não que ele não tenha ideia do ciclo, né, que a gente havia falado, não tenha ideia do setup, mas em lateralidades, né, a ideia são regiões, né? O mercado aqui fez uma nova máxima, ele fez correção. Fez uma nova máxima, fez correção. Então a gente vai tentando aprender com essa movimentação que o mercado apresenta, tá? Então, aqui o ciclo é muito forte, mas ele chega numa região,
né, que pode haver, né, realização de lucro. O ciclo forte pode levar a rompimento e continuidade, mas precisa das regras, tá? Rompimento e continuidade. Então, esclarecido esse ponto aqui, aqui, ó, mesmo que você fale, né, sobre rompimento e continuidade, ó, boa barra de rompimento. Veja o tamanho dessa barra. A proporção para essa barra aqui é próximo, né? Essa barra aqui ela é quase um terço, né? Que o corpo dela mesmo é até menos do que um terço dessa barra aqui, tá? E aí ela foi perdendo volatilidade. Quando é rompimento que vai levar a projeção de alvo imediato, o tamanho da barra tem que ser similar, né, ao tamanho da barra de rompimento, tá? É uma característica da movimentação que o AL apresenta para esse tipo de rompimento, porque esse é um rompimento acelerado. Trade de hoje, né, pessoal? Acabei fazendo essa venda aqui, ó, tá? Foi uma venda por localização. Falamos aqui que as médias estavam flats, né, e poderia haver lateralidade, que rompimentos iniciais tendem a falhar, né? Isso está descrito lá, né, logo lá na parte da manhã, que rompimentos iniciais tendem a falhar quando as médias estão flats. E aí, acabei fazendo a venda e fechando aqui, né, no fechamento do gap, que era o único magneto que havia aqui para essa movimentação. Depois disso daqui, o mercado apresentou, né, uma boa continuidade, movimentação de alta. Pagou, ó, aqui já na parte da manhã, né, o terceiro alvo aqui, ó, também, tá? Chegou já a pagar terceiro alvo aqui desse pivô menor. E quanto a esse pivô aqui um pouco maior, ó, aqui depois foi a segunda projeção, apagou o primeiro alvo dele, tá? Por isso que eu falei para vocês que geralmente a gente acaba, né, atuando de pivô em pivô. E preferencialmente, né, é melhor você trabalhar desse aqui mais perto de você, porque você acaba encontrando algum tipo de razão, né, do preço. Aqui também era uma região de topo duplo, né? Mas se você espera o topo duplo aqui inicialmente, né, você talvez, né, não conseguisse aqui, né, entender exatamente por que que essa movimentação pausou aqui. No segundo momento, quando ele rompe, ó, primeiro alvo aqui, depois o segundo alvo desse pivô menor, ó, tá? Depois, Luciano, o terceiro alvo desse pivô menor, ó, tá? Então, são alvos aqui que ele acabou alcançando, né, nessa movimentação, tá? Teve mais alguns alvos maiores, né, de pivôs maiores, mas retomando aqui, acabei fazendo a compra aqui, né, nesse modo rompimento, mas entrei tarde aqui, né, pessoal, aqui não peguei tantos pontos, aqui acabei entrando pelo 1 minuto, tá? Então foi uma compra que eu acabei fazendo. Estava mais focado em vendas, mas a movimentação de subida foi muito forte, né? A gente olha isso aqui lá no minuto ele virou super tendência, tá? É, mais um ponto, né, que me perguntaram no dia de hoje, é aqui, né, pessoal, aqui no começo da manhã no 1 minuto. Deixa eu só colocar essa movimentação aqui para a gente dar uma olhada. Um dos amigos viu essa movimentação aqui como tendência, tá? Aqui no 1 minuto. Não discordo que foi tendência, tá? Subiu num ciclo extremo, né? Ciclo pode sobrepor um setup, mas a ideia dele, né, é que ele viu que essa movimentação aqui se tornou uma tendência, tá? Beleza. E aí ele estava procurando, né, algum ponto para vender. Pensou na ideia de setup acumulado, parabéns, né? Fica legal a ideia. Você juntou setups, né? Porque aqui, né, você está vendo, né, que você começou a ter, né, basicamente você tem mais de 20 fechamentos tranquilo aqui abaixo da média móvel de 20. Então aqui seria, né, a possibilidade de um M2S. Quando ele faz as duas barras completas, ele tem um gap de média, tá? Então se ele fosse tentar vender perda de mínima, veja que ele não teve oportunidade. Ele veio ter uma aqui, ó, venda de L1, venda de L2, né? O ciclo já, né, já lascou o setup, né? Você vê que aqui, ó, desde aqui de baixo, na verdade, ó, não tem nenhuma correção real, ó. A primeira correção real que veio acontecer, né, acaba sendo ali, deixa eu só dar uma verificada aqui. Acaba sendo 14 candles depois, né? Ainda, né, dentro da ideia de que conversamos na manhã, ó, se aqui é um micro canal, essa primeira barra negativa aqui é uma L1, né? Então aqui, né, seria uma falha, tá? De L1, sintética, tá? Então até foi uma das vendas que um dos amigos fez. Então cuidado, né, quando você olha para o minuto, esquecendo que você também tem que focar no 15 e no 5, porque na verdade você usa o minuto a favor. Eu estava usando o minuto aqui para comprar, né? Acabei comprando alto, essa movimentação longe das médias, não estava muito confortável e estava achando uma razão para sair. Total mesmo, ao invés de parcial, né? Então, não entrei, né, muito cedo, né? Acabei entrando bem tardio. Por quê? Porque eu estava pensando um pouco mais na venda por conta daquele gap de média que eu falei para vocês lá do 15 minutos. MTR, conforme falei para vocês, é um setup lento, né? Teve um vídeo que eu gravei de MTR para vocês e ficou
bem completo, né, pessoal? Então, se tiver dúvida, dá uma assistida naquele vídeo lá, porque eu acho que ele consegue sanar muita dúvida mesmo. Qualquer coisa, né, se vocês quiserem, depois eu mando o link ali para vocês de novo. Mas tem também no e-mail de vocês, né? E tá naquela área ali de, para quem é assinante só do canal, tá naquela área ali de, aquele espaço para membros, tá? Então, aqui tem um primeiro alvo, né? Se eu projetar aqui o segundo alvo, eu já teria um pequeno espaço aqui, né? E se eu projetar aqui terceiro alvo, eu teria mais esse pequeno espaço. Eu não vou chegar a colocar mais marcações, né? Porque isso aqui a gente pensa um pouco mais amanhã. Deixa eu só tirar um pouco aqui. Aqui foi um topo duplo exato, né? E uma 2BR. Ah, dando continuidade aqui, né? Um dos amigos pegou essa venda aqui, né? Bacana, porque ele também sacou essa ideia de sintética. Você tem ó, uma barra de baixa, duas, três, quatro. Opa, uma barra de alta, Luciano. Eu tenho aqui uma H1. Essa H1, né, ela é sintética porque a máxima dessa barra não vem acima da máxima da barra anterior, né? Ele acabou vendendo aqui, né, e pegou, né, uma excelente movimentação ainda aqui, né? De pouco mais de 500 pontos ainda, tá? Então, foi um bom trade, né? Acabou fazendo esse trade, foi um excelente trade. E legal porque ele já sacou, né, essa ideia da sintética. E isso aqui é importante, né? Porque às vezes a única correção que você vai ver real é a sintética, tá? Então, é uma boa maneira, né, de se pensar nisso daqui. É, ainda, né, dentro dessa ideia aqui do porquê, né, que eu acabei encerrando e deixando um pouquinho para o santo aqui, ó. Vejam que aqui nos 5 minutos, pessoal, se tornou tendência, ó. Eu tenho uma, né, aqui, ó, voltamos a ter fechamentos completos aqui acima da 20, ó. Se eu olho para cá, eu tive um, dois fechamentos, beleza, Luciano, mas a tendência foi retomada. Ó, a tendência aqui foi retomada, né, então tem 39 fechamentos aqui brigando com a média móvel de 20, sem ter continuidade. E aí aqui, ó, depois, né, daquela movimentação de três puxadas, muitas vezes depois de uma, duas, três puxadas, o mercado, né, lateraliza ou reverte. Quando ele lateraliza, né, fica aquela ideia de correção TBTL e que isso daqui vai ser retomado, tá? Mas as máximas precisam voltar a ser retomadas, né, pessoal? Aqui um topo duplo exato, ó, defendido no tique, ou seja, não tinha comprador mais tentando, né, um rompimento de alta, né? Porque para ter um rompimento de alta, é claro que ele precisa passar minimamente desse tique aqui. Então, aqui, ó, vendidos tentaram gap de média aqui por uma vez, ó, não conseguiram, foi retomado. Tentaram outro gap de média aqui por outra vez, ó, não conseguiram, tá? Acabou sendo retomado de novo. Aqui, ó, você tem dois fechamentos completos. Por isso que eu encerrei o trade. Porque aqui era um gap de média no 5. Esse gap de média no 5 poderia me levar a um teste da máxima da tendência, ou poderia me trazer aqui, ó, a região de POC, né? E aí acabei encerrando aqui, né, com 30 pontos antes, né, do alvo. Ele ficou 10 pontos aqui devendo, né, para poder pagar, ó, a projeção desse primeiro alvo aqui. Ó. Acabou não pagando, né? Tá? Depois disso daqui, né, pessoal, veio uma lateralidade e só lateralidade. Quando a gente tem lateralidade, né, quando a gente tem uma lateralidade que dura por muitas barras, é um ponto importante porque lateralidade tende a gerar tendência. Então eu tenho 29 fechamentos aqui em uma pura lateralidade. Se abre com gap de alta aqui, pessoal, amanhã. Eu tenho a 200 aqui, está passando abaixo do preço. Abre com gap de alta, faz uma boa barra de tendência de alta assim, né? Pode ter algum tipo de continuidade para pagar 100% dessa projeção aqui, tá? Tem esse gap de média, né? Que não chegou a fazer um grande teste da máxima, tá? Mas, se por sua vez, né, ele abre assim, ó, a gente pode ter um tempinho de Fab 4. Pelo menos até os 60 minutos, né? Alcançar aquelas movimentações do gap de média lá, tá? E aí aqui, ó, teria a ideia, né, do preço chegar, né, na L1. Antes disso, né, aquele alarme, né, que a gente já deixou, renovou aqui. Ah, Luciano, aqui é uma wedge. Se ele renova essa movimentação, seria subir menos, descer mais. Aí seria uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas, mas que a tendência continua, tá? Então são possibilidades ali para amanhã. Movimentação de alta, né, a projeção seria a projeção, né, dessa pequena lateralidade aqui. Então, a princípio, né, a projeção que o AL usa, né, seria 100% dessa lateralidade, seja ela para cima, né, seja ela para uma movimentação de alta, tá, que seria também, né, 100%. O AL usa essas caixinhas, né, essa ideia aqui de você pegar 100%, 100%, 100%, né, seria você duplicar essa movimentação. Tá? A mesma coisa para baixo, né?
Só que aí se ele tem, né, rompimento desse outro pivô aqui, a gente pode trabalhar esse pivô maior aqui como primeiro alvo, tá? E aí ficaria ali, né, conforme a gente falou, né, ali na região já da L1, da possibilidade do gap de média, beleza? Então, amanhã pela manhã a gente conversa um pouco mais. Valeu! Qualquer dúvida que tiverem, mandem aí no YouTube que eu tento responder aqui assim que possível. Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí e até amanhã.